Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciar o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. E hoje nós estaremos elencando algumas questões que Allan Kardec projeta e que os Espíritos respondem nessa obra magistral que se chama O Livro dos Espíritos. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio? Que alegria em podermos iniciar mais um programa, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça em mais esta oportunidade. Quais são as perguntas que nós elegemos para o programa de hoje, André? Hoje nós elegemos o capítulo 11º, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Está contido no livro 3º, que corresponde ao Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos as perguntas, nós gostaríamos de convidar o amigo que está nos assistindo, nos ouvindo, para colaborar com a TV Mundo Maior. Entre no site tvmundomaior.com.br e veja as formas que você tem de ser um colaborador, um mantenedor para que a TV Mundo Maior, para que a Rádio Boa Nova, para que as Casas André Luiz continue com este lindo trabalho que é divulgar o Espiritismo, tanto no Brasil quanto no exterior. Hoje nós vamos ver a primeira questão de número 873, quando Kardec questiona: o sentimento de justiça é natural ou resultado de ideias adquiridas? Resposta: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. É interessante que esse conjunto de perguntas que nós vamos estudar, e automaticamente a espiritualidade respondendo, mostra para nós porque o que é justiça. A justiça ainda é determinada de acordo com a condição evolutiva das pessoas. A justiça ela não é definida de uma maneira geral. Para uns, a justiça é feita com as próprias mãos. Para outros, acreditam que a justiça é divina. Enfim, a justiça ela é exatamente a compreensão do bem. A compreensão de podermos entender o que é justo. Mas nós ainda estamos num planeta pela qual, ainda com uma variação tão grande dentro das condições humanas, que ainda se tem uma grande dificuldade em entender o que é justiça. E lógico, para aqueles que já compreendem e procuram viver a sua vida pautada no campo do bem, quando há uma injustiça, lógico, há uma certa revolta, não é? Mas para isso nós temos que entender o que é o sentido da vida. E é interessante que os amigos espirituais ensinam também, querido Sérgio, que justiça é você não ser afetado pelos sentimentos que você tem. Tanto é que nós temos, por exemplo, no judiciário, um juiz não pode dar uma sentença quando envolve um familiar seu. Um psicólogo, isso nós temos acompanhado com a minha irmã, ela não pode atender um familiar. Por quê? Porque ela vai ser tendenciosa, porque vai deixar os sentimentos interferir. Isso significa que ainda estamos com dificuldades de sabermos ser justos com todos. Uma mãe, por exemplo, por mais que o seu filho cometeu um crime bárbaro, aos olhos daquela mãe que muito ama e faz muitas vezes com que o seu amor seja cego, ela vai passar a mão na cabeça de seu filho. Não porque ela quer, mas o amor é tanto, a vontade é tanta de querer zelar e cuidar por aquela criaturinha que Deus confiou às suas mãos para cuidarem, que ela não vai ter condições naquele momento de discernir a gravidade do cometimento que o seu filho realizou. Então, justiça ainda é um assunto, ainda é uma palavra que
Nós sabemos de cor e salteado o seu significado pelo dicionário, mas quando envolve no nosso dia a dia, nós vemos que a situação não é tão simples. Na questão seguinte, 874, Allan Kardec pergunta: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que a outro parece injusto? Resposta: é que em geral se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. O que os espíritos vêm nos mostrar é que realmente, na verdade, não existe dois tipos de justiça aos olhos de Deus. Existe a justiça aos olhos de Deus, que é uma justiça plena, imutável, bela, que dá a oportunidade de cada um colher daquilo que plantou. E existe a justiça do homem, diante dos seus interesses pessoais. Conforme nós vamos alcançando um grau evolutivo, ou seja, abandonando aquele homem velho, como nos disse Jesus, para permitir que o homem novo possa se enganjar em nosso coração, consequentemente, nós vamos então, de uma certa forma, entendendo a justiça, não do homem, a justiça divina. Porque nós ouvimos muito as pessoas dizer: ah, mas a justiça na terra não existe. É porque nós ainda não compreendemos as leis naturais que nos cercam. Porque para entendermos a justiça divina, por exemplo, antes de julgarmos Deus, nós temos que entender as leis naturais que nos cercam dentro daquilo que Ele criou. E vamos encontrar, por exemplo, a reencarnação. O que parece ser uma injustiça hoje, em nossa casa nasceu uma criança, por exemplo, com problemas mentais ou com problemas corporais, é importante nós analisarmos que isso vem de um passado, isso vem de um abuso que se foi cometido. E quando eu começo a ver essa vertente que a doutrina espírita nos dá, eu começo a entender a justiça divina. Com certeza. A reencarnação, ela é a palavra que faltava no nosso vocabulário para o entendimento. Muitas pessoas dizem assim: a justiça na Terra não existe, como nosso querido Sérgio disse há pouco. Lembremos, para aqueles que gostam da história, que se nós estudarmos a história até pouco tempo atrás, não existia justiça alguma. Hoje nós já estamos vendo lampejos de justiça. Até 1888, até o dia 13 de maio, nós tratávamos as pessoas que tinham a pele de cor negra como escravos, como animais, pessoas que eram vendidas, trocadas, pessoas que a gente amontoava um monte numa senzala e punhamos para viver. Estamos falando de coisas que não têm 150 anos. Com a queda da Bastilha, em Paris, na França, no ano de 1789, nós tínhamos um regime absolutista num país que era considerado o centro de desenvolvimento intelectual do homem. Naquela época não havia nada de justiça. Hoje nós já temos leis. Se as leis funcionam para uns e não funcionam para outros, aí é um problema de nós, os homens. Deus não tem nada a ver com as dificuldades morais que ainda estão no seio da humanidade. Deus não tem culpa se nós temos um judiciário fraudulento, tendencioso, se nós temos pessoas do bem e pessoas do mal dividindo uma mesma bancada. Deus não tem culpa disto. Agora, nós não podemos imaginar que, vendo todos os planetas, as suas galáxias, a sua formação perfeita, que Deus é injusto. Eu não posso mais pensar pequeno como eu fui habituado a vida inteira, com aquele pensamento: Deus privilegiou esse dando a riqueza e me deixou a zona da pobreza. Não existe isso perante Deus. O equívoco é de nós, os homens. Mas eu não posso imaginar que uma força superior como é a de Deus cometa equívoco para comigo, sendo que tudo na natureza caminha em perfeita consonância com o equilíbrio e com a serenidade.
Dando continuidade, questão 875. Como se pode definir a justiça? Resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Eu vou resumir talvez essa resposta com uma palavra de Jesus, que para mim é um dos conceitos mais importantes sobre justiça. Façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Toda vez que nós formos falar de alguém, que nós possamos sempre nos colocar no lugar desse alguém. Eu gostaria que falasse de mim. O que está sendo falado é importante para o crescimento espiritual do meu irmão, da minha irmã? Então é importante nós começarmos a reparar que a justiça é exatamente aquilo que eu gostaria que acontecesse comigo, para que eu possa também fazer para com o meu semelhante. Essa é a definição mais clara que Jesus traz diante do seu Evangelho. E nós não podemos esquecer que o meu dever termina quando começa o do meu semelhante. O meu direito termina quando começa o do meu semelhante. Do mesmo modo que eu não gosto, que eu não gostaria e que eu não gostarei no amanhã que alguém interfira nos direitos que eu tenha, eu também não tenho o direito de interferir nos direitos do outro. Aqui na Terra, nós somos convidados a deixar pegadas sob a areia. Ontem deixávamos pegadas lameadas pelo orgulho, pela falta de compaixão, que possamos no hoje, com o Evangelho em nossas mãos, deixarmos rastros de luz, de equilíbrio e de serenidade. Então é muito interessante, nós estamos aí quase que partindo para o encerramento do primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo, e esse conjunto de perguntas e conjunto de respostas dá para nós termos uma ideia sobre as leis divinas, logicamente separando a justiça do homem e a justiça de Deus. A justiça do homem é falho, para muitos a justiça de Deus também, mas é porque não se tem um conhecimento mais apurado sobre as leis naturais que nos cercam. E diz Kardec, quando nós compreendermos as leis que Deus colocou para nós, que são leis imutáveis, logicamente tudo há de ser diferente. André, tem alguns recados para o nosso telespectador? Temos sim. O nosso programa disponibilizou um WhatsApp. Entre em contato conosco pelo número 19, já que estamos na região de Campinas, 997782794. Se você reside fora do Brasil, é necessário acrescentar o mais 55. E nós também temos um canal no YouTube da TV A Caminho da Luz. Se você quiser acompanhar outros programas além dos que eu e o nosso querido Sérgio tem pela TV Mundo Maior, se inscreva no canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe para que os seus amigos possam conhecer os programas que nós estamos realizando. Nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Não sai daí não, já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo para podermos estudar esse capítulo tão abençoado e apaixonante. Diga de passagem, é verdade que todos os capítulos do Livro dos Espíritos é apaixonante, porque é exatamente o Evangelho redivivo dos ensinamentos de amor e de bondade que Jesus legou para a humanidade. Hoje estamos estudando o que é justiça, aos olhos de Deus e aos olhos do homem. Vamos dar continuidade àquilo que estamos estudando no primeiro bloco, para podermos entender um pouco mais o pensamento dos Espíritos. Antes de lermos a pergunta, entre em contato conosco através do WhatsApp. Mande a sua mensagem, mande o seu comentário, diga o que está achando do nosso programa, deixe a sua sugestão, deixe a sua crítica construtiva. A sua participação é muito importante. O nosso número é 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. Se você reside fora do Brasil, é necessário acrescentar o mais 55. Na questão seguinte, 875A, Kardec pergunta: que determina esses direitos?
Resposta: são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida primitiva há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. É verdade. A gente vê, por exemplo, quando a gente estuda a história do nosso povo indígena. Por exemplo, nós sabemos que quando uma mulher indígena vai ter os seus filhos, e se por acaso ela tem gêmeos, ele escolhe qual que vai sobreviver, e eles sacrificam. Para eles é uma lei de justiça do homem, para eles é algo natural. Então, os espíritos respondem para Kardec, desde a era primitiva até hoje, nós vamos percebendo que em cada momento da sociedade houve alterações na sua forma de viver, na sua forma de pensar e na sua forma de agir. Então nós vemos coisas que eram brutais na época primitiva que hoje já não é mais aceita, não é? O André, no primeiro bloco, por exemplo, teceu um comentário do nosso povo escravo, que até poucos anos atrás nós ainda tínhamos escravos praticamente no mundo todo. Bastava ter a cor negra, já era o suficiente para ser escravo. E era uma lei de justiça. Achava-se que era correto. Como a mulher também, quanto tempo a mulher foi considerada subhumana? Ou seja, era uma criatura pela qual biblicamente foi tirada uma costela de Adão e fez a mulher. Quer dizer, é um produto do homem. Um absurdo que nós fomos criando como justiça, mas que na verdade era algo que hoje se prova realmente algo esdrúxulo, mas que diante da evolução das criaturas eram comum naquela época. E nós observamos também, querido Sérgio, querido telespectador, que as leis que funcionam num país nem sempre funcionam no outro. Nós temos mais de 200 países que compõem o planeta Terra. São mais de 200 legislações, são mais de 200 formatos de lei. Nós vemos, por exemplo, um país como a Coreia do Norte, totalmente diferente da sua vizinha, da sua irmã gêmea, que é a Coreia do Sul. Nós temos um país que permite o voto, que permite uma constituição, que permite a oportunidade do trabalho. No outro, nós temos um regime ditatorial, que é um país em que nós pouco sabemos, já que eles não permitem o acesso de pessoas de fora àquela cultura. Nós estamos em pleno século XXI, hoje já não temos mais a escravidão escravizando os nossos amigos da pele negra, mas nós temos ainda os escravos, aqueles informais. Quantas pessoas nas grandes cidades não trabalham sem passaporte, sem registro, trabalhando longas horas e ganhando um salário pequeno quando ganham um salário? Então nós vemos que ainda tem muito que ser feito, muito que ser trabalhado, muito que ser realizado. E não vai ser eu sozinho, não vai ser o Sérgio, não vai ser apenas você que vai mudar a realidade do planeta Terra. A gente está falando de um planeta com mais de 7 bilhões de encarnados, mas eu posso sim fazer a diferença. Não é porque todos fazem que eu tenho o direito de fazer. Não é porque todos falam que eu tenho o direito de falar. Então eu tenho que entender, eu sou espírita? Sou. Eu sou simpatizante do espiritismo? Permita que a mensagem adentre no seu coração. Permita que esse sentimento de renovação entre no seu ser e que a justiça, que o direito passe a ser uma igualdade para todos. O mundo é injusto, mas isso não dá o direito de você ser injusto. O mundo é imperfeito, mas isso não dá o direito de você continuar imperfeito com aquele título, já que todos são, eu também sou.
faça a tua parte, mesmo que as pessoas não valorizem, mesmo que as pessoas não aplaudam, seja fiel à sua consciência. Continua Allan Kardec, agora na questão 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da injustiça fundada sobre a lei natural? Resposta: o Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados, na incerteza do que deve fazer para o semelhante. Em uma dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele, Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. E complementando a resposta dos bons espíritos, há uma colocação do codificador, quando ele nos diz: o critério da verdadeira justiça é de fato o de se querer para os outros aquilo que quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. A gente vai perceber, André, querido telespectador, que existe o direito e o dever. Nós estamos vendo muito nesse capítulo essas duas palavras, direito e dever. Nós não podemos funcionar uma justiça que seja igual para todos no campo divino, já que todos nós temos uma ideia de direito e de dever. Porque o direito, todos nós temos os direitos. A lei faculta direitos para todos nós, mas também todos nós temos deveres. O que nós percebemos hoje é que todo mundo faz questão de conhecer plenamente os seus direitos. Conhece os seus direitos, todas as regras, todas as leis, mas o homem não faz questão de conhecer o seu dever, as suas responsabilidades. E é aí que as coisas se complicam um pouco, porque não tem como fazer uma lei de justiça onde existe 2 pesos e 2 medidas. O direito e o dever tem que ser algo semelhante. Colocado na balança, os dois têm que pesar exatamente igual, para que possa exatamente os direitos e os deveres, porque quando tem direito e dever, logicamente afeta não só a mim, mas a todos aqueles que estão em nossa casa, não é? Então, por isso que ele vem explicar para nós de uma maneira belíssima essa questão dos direitos e dos deveres. É verdade. Então, o meu direito termina quando começa o do meu semelhante. E nós, os cristãos, devemos sempre colocar como base a nossa pessoa. Eu gostaria, eu ficaria feliz, eu sentiria alegria ouvindo, recebendo, tendo tais palavras, tais atitudes, tais presentes. Então, o dia que eu colocar a minha pessoa como sendo o balizador do que eu devo dar para o meu semelhante, a realidade vai mudar. Eu quero o melhor, eu quero receber o melhor, mas nem sempre eu dou o melhor. Então, enquanto eu não der o meu melhor, eu não vou receber o melhor. Enquanto eu não fazer o meu melhor, não adianta eu querer o melhor dos outros. É dando que se recebe. Eu vou receber proporcional ao que eu dou. Então, eu quero receber amor, ame. Eu quero receber o respeito, respeite. Eu quero receber carinho, dê carinho ao seu semelhante. Não adianta eu querer tudo isto e dar a sobra para os outros. Quando dá tempo, eu amo. Quando é possível, eu respeito. Quando eu estou bem, eu dou carinho. Eu vou receber proporcionalmente ao que eu dou. A vida é uma mão, a vida é igual uma rodovia. Tem a mão que vai e a mão que vem. Eu vou e de retorno eu recebo o que eu faço.
Ontem a nossa mão era pavimentada pelo orgulho, pela vaidade, pela separação, pensava apenas na minha pessoa. Hoje eu sou convidado a despersonificar o meu desejo para pensar num desejo maior do que apenas e tão somente as minhas vontades. É verdade, seria resumindo aquela ideia de abandonar o homem velho e automaticamente fazer-se construir o homem novo, como Jesus nos chamou a atenção quando passou em nossos meios. Então esse capítulo da justiça é um capítulo que ainda tem mais algumas perguntas que o compõem, tem outros tópicos que o compõem. Eu convido os amigos que estão nos acompanhando nesse momento a pegarem o Livro dos Espíritos e continuarem o estudo. Nós aqui temos um tempo relativamente curto para estudarmos muitas questões, já que é um livro sublimado, um livro que contém revelações que precisam ser estudadas, que precisam ser desvendadas, que precisam da nossa atenção. Então essas poucas perguntas que nós vemos, que leve até você uma visão diferente do senso de justiça, de lei natural e da lei dos homens. E já estamos caminhando para o nosso encerramento. Relembro que nós temos um WhatsApp. Entre em contato conosco através do nosso número 19, já que estamos na região de Campinas, 997782794. Mande a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua crítica construtiva. E eu e o nosso querido Sérgio já estudamos o livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, e agora em 2019 vamos começar o livro Missionários da Luz. Então conheça o nosso trabalho através do YouTube, youtube.com/TV Caminho da Luz. Se inscreva no nosso canal. Queridos amigos, encerramos o programa ABC do Espiritismo. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Um beijo em seu coração, muita paz, muita luz. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.